Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje o tema da aula será trabalhado arranjo simples. Na aula passada nós vimos fatorial de um número natural. E hoje a gente vai analisar o que é o arranjo simples, dentro da análise combinatória, ok? Eu coloquei aqui a definição, não se esqueça da definição, é importante a definição para vocês diferenciar arranjo simples de outros tipos de análise combinatória que a gente vai vir lá na frente. A gente vai ver permutação, combinação, então é importante que os senhores tenham a ideia da definição. Então, arranjo simples de n elementos tomado de P a P, onde o n é maior ou igual a 1 e P é um número natural. É qualquer ordenação de P elemento entre os elementos, ok? Em que cada maneira de tomar os elementos se diferencia pela ordem e natureza dos elementos. Então, gente, arranjo simples, ele vai diferenciar pela ordem e pela natureza desses elementos, certo? Não importa como é que você vai formar ele, de que maneiras, de quantas maneiras distintas eu vou formar números com os algarismos 0, 1, 2, 3, não importa, entendeu? Aí você tem que analisar a questão da ordem e natureza. A notação AN,P que lê-se. Como é que a gente lê essa notação? Arranjo simples de n elementos tomado de P a P. Existe uma fórmula específica para calcular o arranjo simples. E que fórmula é essa? Arranjo de n, elementos tomado de P a P, vai ser o fatorial de n dividido pela diferença do fatorial de n menos P, ou seja, n menos P fatorial. Então, essa fórmula permite calcular o arranjo de n elementos tomados de P a P. Lembrando que o n sempre tem que ser maior ou igual a P, certo? Primeira aplicação. Calcule o valor do arranjo 5,2. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter essa situação. Vai ser o fatorial de 5, dividido pelo fatorial de 5 menos 2. Então, eu vou diminuir 5 menos 2, que deu 3. Ficou 5 fatorial dividido pelo 3 fatorial. Aí, você já tem uma ideia de fatorial. Vou fazer com que o 5 chegue até o 3. Então, ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cancelei o 3 fatorial com o 3 fatorial, sobrou 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, o valor dessa expressão é igual a 20. Tudo bem? Bem fácil, bem tranquilo, só é prestar atenção. Não tem muitas situações para pensar, não, é coisinha bem básica. A segunda questão. Uma escola possui 18 professores. Entre eles, serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Quantas são as possibilidades de escolha? Pessoal, dentro dessa escola existem 18 professores. E desses 18 professores serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador. E ele quer saber as possibilidades de escolha, certo? Então, nós temos aí uma situação de arranjo simples, Vamos formar aí várias possibilidades, do primeiro ser o diretor, do primeiro ser o vice-diretor, do primeiro ser coordenador pedagógico. Então, ordem e natureza, pessoal? Não, vai diferenciar pela ordem e a natureza dessas combinações, dessas possibilidades. Então, usando a fórmula do arranjo, eu posso afirmar aos senhores que o n é igual a 18, que é o número de elementos, e o P vai ser a formação aí de 3 em 3, diretor, vice-diretor e coordenador, certo? Substituído na fórmula, arranjo de 18 tomado de 3 em 3 vai ficar 18 fatorial dividido pelo fatorial de 18 menos 3. Diminuir 18 menos 3, que deu 15, ficou 18 fatorial dividido pelo 15 fatorial. Faz com que o 18 chegue até o 15, aí ficou 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial dividido pelo fatorial de 5. Cancelo 15 com 15, ficou 18 vezes 17 vezes 16. O grupo, a possibilidade aí que vai acontecer vai ser de 4.896 grupos, formas, ok? Bem fácil, bem tranquilo, Então, essa é uma aplicação de análise combinatória na situação de arranjo.
Resolver a equação, o arranjo de n tomado de 2 em 2 é igual a 6. Uma equação que envolve arranjo simples. Então, vamos lá. O arranjo de n tomado de 2 em 2 pode ser representado assim, ó, n fatorial dividido pelo fatorial de n menos 2 igual a 6. Isso aqui nós já tínhamos visto anteriormente. Quem será n fatorial dividido por n menos 2? Fazer com que o maior chegue até o menor. E quem é o maior aí? É o n fatorial. Então, simplificando aí o n fatorial, fazer com que ele chegue até o menor, que é o n menos 2, então vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial dividido pelo n menos 2 fatorial. Isso é igual a 6. Cancelando o n menos 2 com n menos 2, ficou n vezes n menos 1 igual a 6. Tirando do parênteses, vai ficar n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1, n, passo 6 para o outro lado, igual a 0. E você tem uma equação de segundo grau, onde você vai usar soma e produto, fórmula de Bhaskara, fica a seu critério. Eu usei a soma e o produto, então pense em dois números que somado vai dar 1 e multiplicado vai dar menos 6. Então, vamos imaginar, dois números somado dá 1 e multiplicado dá menos 6. Professor, por que 1? Nesse caso, ele tem que calcular a soma. A soma dessa equação tem que ser o número 1 e o produto tem que ser o menos 6, ok? Eu imaginei aqui, menos 2, eu pensei no menos 2 e o 3. Menos 2 mais 3 é 1, certo? E menos 2 vezes 3 é menos 6. Logo, as raízes dessa equação é menos 2 e 3. Como eu estou tratando de fatorial e o fatorial tem que ser um número natural, então significa que o n é igual a 3. Tudo bem? Certo? Professor, não achei interessante muito essa questão da soma e produto. Eu posso usar a fórmula de Bhaskara? Pode, fica a seu critério. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre arranjos, né? Eu espero que os senhores tenham entendido. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.